Olá, pessoal. Vamos falar de teoria da administração voltada para a área rural, para a área agrícola, a área pecuária, para pecuária, então assim, para a área rural, que é aquilo que engloba tudo, ok? Primeiro, enquanto agrônomo, quais são as preocupações mais inerentes que um agrônomo tem? Isso na minha visão, na visão de um contador, de um administrador. Como é que a gente vê o agrônomo? Por que eu estou falando isso? Por que a gente está abordando isso? Porque a intenção aqui é mostrar o quanto a área administrativa é importante, até mesmo para o pessoal da agronomia, enquanto agrônomo que está lá na lavoura, que está lá responsável pela lavoura. Porque assim, a gente tem que ter uma visão mais ampla, uma visão mais do todo. Então, assim, na agronomia é importante ter uma visão administrativa, porque você nem sempre vai estar somente numa área específica de uma plantação, por exemplo, de uma criação de gado. Você pode estar na área de administrar um determinado setor ou até mesmo uma empresa como um todo. E com os conhecimentos agrônomos, juntos com os conhecimentos administrativos, imagine isso junto, fica perfeito. Pessoal, me desculpe pelo barulho assim ao fundo, a gente está em época de pandemia e isso acontece por conta das pessoas resolverem fazer reformas em casa, né? E a gente tem que estar gravando também, tá bom? Mas voltando ao que interessa. Assim, no meu ver, qual é a principal a preocupação primeira, assim? É você saber os números da lavoura, a produtividade, o que se fazer para ter mais produtividade, o que plantar, quando plantar, onde plantar, certo? O aumento da lucratividade. Esses são, assim, o que a gente consegue perceber. Mas é só isso? Não, eu sei que o agrônomo se preocupa com muito mais do que isso. Mas aliado a essa preocupação, eu vou fazer uma associação com a administração e os conceitos da administração que importam, tá bom? É isso qual é a minha intenção hoje, é associar a área da agronomia com a área da administração, para mostrar o quanto a administração, o assunto, os conceitos são importantes. Vamos lá. Na administração rural, toda propriedade envolve atividades complexas, certo? Não é só a plantação ou a criação do gado ou manejo, é mais do que isso, é toda uma administração de que toda a empresa, enquanto empresa, funcione. Para isso, eu tenho que verificar os custos, eu tenho que verificar a venda, eu tenho que verificar os problemas que acontecem, tem que resolver. A gente tem que ter todo o negócio na mão. Para quê? Para que a gente possa saber como conduzir, qual é a intenção, independente do que seja. Toda a intenção de uma empresa é o quê? O resultado, tá? E esse resultado, quanto melhor, quanto maior, melhor, né? Isso, maior em quê? Em lucratividade, em produtividade, tá certo? Como todo negócio, precisa ser bem o quê? Gerenciado. E a gestão permeia a área da administração, a área da contabilidade, a área da agronomia, se for rural, ok? Uma propriedade bem administrada precisa ter uma equipe que vista a camisa, que consiga desenvolver a sua tarefa, a sua atividade, que contribua para o resultado, que queira um resultado melhor, tá? Quando a empresa ganha, todos ganham, tá? Então, assim, antigamente se achava que agora a gente fala, antigamente era funcionários, agora são colaboradores, né? Já que eles eram pagos, então tinha que fazer aquilo que foi pago. Não, hoje em dia não, todo mundo contribui de uma forma mais participativa, né, no desenvolvimento de uma empresa. Para Chiavenato, que é o pai da administração, a palavra administração vem do latim. É um mister de subordinação e obediência, tá? E significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de outro. Isso é aquele que presta serviço. Como arte e ciência, a administração está presente em todas as empresas.
princípios básicos da administração são aplicados independente do seu ramo, industrial, comercial, prestação de serviço e, por que não, na agricultura. Aqui a gente tem o ambiente de uma empresa. O que eu tenho? Eu tenho uma empresa, que essa empresa aqui, no caso, como a gente está falando da área rural, a gente tem uma empresa rural, ok? Essa empresa rural, ela utiliza de recursos, ela tem seus objetivos, e a função administrativa, ela dá suporte, auxilia, administra, né, para a tomada de decisão, e administra os recursos, e contribui com os objetivos, e o sistema de informação faz parte de tudo isso, porque tudo isso são informações que dão subsídios a quê? A tomada de decisão, tá? Tá, lá no início, o precursor foi Taylor. O que ele intuiu? Que quanto melhor for a administração dos meus custos, melhor serão os meus benefícios. Todo mundo já ouviu falar em custo-benefício. Existem custos que não trazem o benefício necessário, tá? A gente sempre fala, custo-benefício, isso não vale a pena. Custo-benefício foi muito bom. O que significa? Que eu preciso saber qual é o meu custo para ver o tamanho do meu benefício. Se o meu custo for alto e o meu benefício for pequeno, às vezes não vale a pena. Mas se o meu custo for otimizado, for pontual e o meu benefício for alto, for condizente a esses custos, então vale a pena, tá? Ele procurava uma forma de aumentar o nível de produtividade, porque assim, lá no início, se discutia muito a produtividade, quer dizer, não se discutia, as pessoas faziam. Aí depois ele foi vendo que a produtividade era algo possível. O que significa produtividade? Quanto melhor for o meu serviço, mais produtivo eu sou. O que significa melhor for o meu serviço? Se eu fizer o meu serviço da melhor forma possível, tá? No tempo certo, com os gastos certos, a produtividade vai ser melhor, ok? Conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo. Aí se ficou assim, teve uma época que se matava muito, ou se batia muito no tempo que o trabalhador estava fazendo, que quanto mais ele produzisse em menor tempo, melhor. Só que aí tem que tomar cuidado com uma coisa. Você também não vai esfolar o seu funcionário, o seu colaborador, porque ele também, para que ele trabalhe com satisfação e tenha uma produtividade boa, sem que ele fique doente, sem que ele tenha problema, sem que ele saia da tua empresa, desista e troque por outra, ele tem que produzir no tempo certo, a quantidade certa e de forma que ele esteja bem, fisicamente bem e mentalmente bem, ok? Então, é um conjunto de fatores que faz com que a produtividade melhore e que todo mundo ganhe com isso. Ele observou que a falta de padronização, a inexperiência, a remuneração ineficaz, a falta de qualidade, de qualificação dos funcionários era um dos grandes problemas com a produtividade. Isso também fazia com que a produtividade fosse prejudicada, tá? A gente não pode deixar de falar das grandes organizações. Em momento nenhum eu quero aqui entrar no mérito de religião, não discuto religião, política, gosto de brincar com o time de futebol, mas não é discussão aqui agora. Aqui a gente está falando das grandes organizações que não tem que se discutir, porque são muito bem administradas. Nós estamos falando da Igreja Católica e do Exército, de um modo geral, e não só daqui do Brasil, no caso do Exército, né? A Igreja Católica é uma grande organização, muito bem administrada e que atravessa séculos, ok? Ela atravessa décadas e décadas e décadas na existência, tá? Então, assim, ela tem a administração dela, ela segue hierarquias, ela tem uma gestão com objetivo. Aí alguém vai me dizer assim, mas são duas instituições sem fins lucrativos. Concordo com vocês, mas por isso mesmo que eu as trouxe. Porque mesmo as instituições sem fins lucrativos, existe o resultado como objetivo final.
O meu objetivo pode não ser o lucro, mas eu quero crescer, porque senão a Igreja Católica continuaria pequenininha e o Exército não seria a potência que ele é hoje, de administração, de hierarquia, de respeito, de vestir a camisa. Você vê todos as pessoas que trabalham para o Exército, que são militares, eles vestem a camisa, eles abraçam aquilo dali, e não necessariamente pelo pagamento, mas sim porque existe uma política de incentivo, de resultado, de meta, de pressão, porque sempre há uma pressão, tá? Mas que funciona, e que todo mundo veste a camisa e tem um resultado positivo. Se a missão é essa, todo mundo tem esse objetivo e é para alcançar ele, e eles vão lá, ok? Vamos lá. A administração propriamente dita surgiu assim, de forma oficial e organizada com a Revolução Industrial, tá? Foi ali que se descobriu a necessidade da organização, da padronização, para um resultado melhor. Então, o crescimento acelerado e desorganizado da empresa passou a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. Quer dizer, as coisas não podem ser feitas só porque eu tenho uma prática ou porque eu tenho um feeling e aí eu decidi e aí deu certo, mas podia ter dado certo como podia ter dado muito errado. Então é mais do que isso, existe um estudo, existe uma organização para que isso aconteça, certo? Necessidade de maior eficácia e produtividade, a gente já tem falado sobre isso, realmente o barulho tá difícil, né? Mas a gente vai conseguir. Vai ficar registrado que estamos em época de pandemia de novo e que por isso as pessoas estão fazendo reformas e a gente trabalhando em home office, por conta disso a gente tem esses barulhos. Para fazer necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer face à intensa concorrência e à competição do mercado. Então, para eu competir com a minha empresa, que é a minha concorrente, eu preciso estar mais organizada, está mais estruturada, meus funcionários precisam, além de estar qualificados, interessados, vestirem a camisa, tá? Tudo isso trouxe benefícios. As fases da administração. A primeira fase foi a fase da tarefa. Administrar significa planejar e racionalizar as tarefas que devem ser executadas, antes pelos subordinados. Então, existia uma hierarquia muito vertical. Eu mando e você obedece, tá? A gente evoluiu como tudo evolui, isso é importantíssimo, tá? Então, assim, a gente tá falando das fases da administração, mas que ela evoluiu, isso é importante. O planejamento, a padronização, a especialização, o controle e remuneração, tudo isso estava nessa fase das tarefas. Então, eu planejo, eu padronizo, eu especializo, eu controlo e eu remunero por isso. Lembrando que naquela época a visão era diferente do que a gente tem hoje. O conceito pode ser o mesmo, mas a forma de aplicação e de atuação são diferentes. Cada operário deveria se especializar em uma única tarefa, tá? Aumentando sua produtividade e reduzindo a compreensão do todo. Hoje eu preciso que ele seja especialista, mas que ele entenda do todo. Eu não posso ter um professor que seja só bom em cursos. Por exemplo, eu sou boa em cursos, mas eu não posso só ser boa em cursos. Eu tenho que ser boa em cursos e ter uma visão geral da administração, do processo de fabricação. Porque como é que eu vou entender dos custos se eu não tiver uma noção do processo, de todo o conjunto, tá? O avanço para o processo de produção em massa foi o grande avanço que veio para você produzir em quantidade, porque antes era muito, a produção era bem menor, era uma produção pequena, né? E depois com a industrialização a produção foi feita em massa, em grande quantidade, não é isso? E foi o engenheiro que foi o fundador, o Taylor, que foi o fundador, que ele era engenheiro, né, da administração científica. A segunda fase foi a estrutura organizacional. Como a gente já tinha falado, administrar é planejar, organizar. Só que agora dentro de uma estrutura que tem cargos, que tem órgãos, tá? A empresa, ela é composta agora por setores, ok? Para que esses setores possam ser responsáveis pelas suas atividades e que essas atividades possam ser desenvolvidas e controladas melhor, tá?
Nasceu daí, então, 3 abordagens, 3 visões. A teoria clássica, a burocracia e a teoria estruturalista. Lembrando que nunca vai deixar de existir burocracia e a estrutura também vai sempre existir, tá? E a gente vem, a teoria clássica é como se fosse a base que deu sustentação para o que a gente tem hoje. A teoria clássica de Barros, ele diz o seguinte: a melhor forma para se atingir a eficiência era garantir a correta disposição dos órgãos competentes, para que as empresas conseguissem dispor a organização da melhor maneira possível e, consequentemente, atingir o quê? A sua eficiência máxima. Então, se vocês pararem para ver, a gente está sempre com o objetivo lá. E qual é o objetivo lá? Extrair o máximo que eu puder daquela atividade, daquela tarefa, da melhor forma possível. Tá. 4 são as funções da administração: planejar, organizar, controlar e coordenar. Continua sendo isso? Com certeza. A teoria da burocracia, tá? Weber, ele falava o quê? A organização baseada em regras e procedimentos regulares, com divisões de tarefas, do qual cada indivíduo possui sua especialidade e responsabilidade. Então, até hoje existe a burocracia. A gente tenta cada vez mais diminuir essa burocracia e na parte administrativa também foi feito isso. Se tentou, com a evolução, se viu que quanto mais burocrático for a sua empresa, mais emperrado vão ser os trâmites e as atividades e o crescimento, porque vai passar por muitas etapas, tá? Mas era importante naquela época para que eles pudessem definir o que cada um era responsável, cada etapa, quem tinha que se pedir, para que houvesse uma padronização, por isso da burocratização, tá? E aí, as características da sociedade burocrática são as normas interpessoais racionalmente definidas, autoridades, tá? Justificada pela técnica, a justiça na lei e a meritocracia, tá? Então, existe algumas dessas características até hoje? Claro que existe. Evoluídas, não se esqueçam disso. E a teoria da estruturação, cada elemento tem uma função dentro do todo. E a definição desses elementos e de suas relações é que representa a estrutura. Então, nós precisamos dela hoje? Claro que precisamos. Estamos evoluindo. Paramos de evoluir de jeito nenhum. Estaremos evoluindo sempre. Fases e teoria, ainda continuando, da administração. Tá, então na terceira fase começou a se pensar no ser humano, nas pessoas que compõem essa empresa e que fazem com que essa empresa prospere, porque são as pessoas que estão ali dentro, são seres humanos que estão ali dentro, tá? Então, assim, começou aí a se preocupar com o ser humano, com a relação. E aí veio a teoria das relações humanas. Ele começou a se preocupar com o que as pessoas pensavam, como é que elas estavam, qual é o grau de satisfação e de interesse, tá, dessas pessoas, e motivá-las a cada vez estar mais interessada no local de trabalho, no que faz e no desenvolvimento da tua empresa. Quando a gente fala bem assim, eu quero que o funcionário vista a camisa, é porque quando ele veste a camisa, ele tem aquilo como parte. O crescimento da empresa, ele faz parte daquilo, o desenvolvimento da sociedade, ele faz parte, ele é importante. Ele é tão importante que ele quer dar o máximo para que as coisas saiam certas, melhores. E aí, evoluindo, veio a teoria comportamental, né? Que fala que surgiu dessas relações humanas, do pensamento no ser humano, tá? E aí veio, as suas características são a ênfase na pessoa, no comportamento organizacional e no estudo do comportamento humano. Então, sempre pensando no ser humano agora não como uma parte, como se fosse uma máquina que está ali e compõe só um espaço, não, como uma parte importante, que se esse colaborador estiver bem, estiver motivado, estiver satisfeito, a sua empresa vai prosperar melhor. A quarta fase
a tecnologia. Graças a Deus que a tecnologia foi descoberta, né? Que senão que seríamos de nós hoje sem a tecnologia, tá? E aí veio a fase da tecnologia que mostrou que é importante, que a gente precisa da tecnologia para que se trabalhe com mais eficiência, com mais rapidez, com mais qualidade. E mesmo essa tecnologia surgindo, em momento nenhum o ser humano ficou de lado, tá? A máquina nunca vai ser mais importante do que as pessoas que comandam as máquinas, tá? A empresa é um sistema sociotécnico, com 2 subsistemas, o sistema social ou humano e o sistema tecnológico, acabei de falar das duas. A teoria da contingência, tudo é relativo, o resultado pode não ocorrer conforme esperado, porém isso depende de várias variáveis, não foi só porque o ser humano não fez o trabalho direito ou a máquina teve um problema, não. Depende do que... Vamos estudar o que foi que aconteceu, tá? Vamos ver o que foi que aconteceu para que aquele resultado não saísse como eu queria ou que aquele resultado ficasse melhor do que eu queria. O que foi que aconteceu para que ficasse melhor ainda, para que eu possa repetir e melhorar. E não distante disso, estamos falando de administração rural, a gente jamais poderia esquecer de uma ênfase que foi uma das últimas, que é no ambiente. Lá na administração, ele pensou muito no ambiente empresarial, mas a gente pode estender isso para o meio ambiente também, né? Antigamente se preocupava muito menos, hoje se preocupa muito com o meio ambiente. Mas não só o meio ambiente enquanto natureza, mas o ambiente enquanto ambiente empresarial, a parte interna também, tá? As empresas começaram a observar que as características estruturais dependiam das características ambientais, da convivência. Quanto melhor for o ambiente do seu trabalho, melhor será o desenvolvimento desse trabalho. Tá? E aí fica uma pergunta. Na sua opinião, quais dessas se aplicam nos dias de hoje? Tá? Eu particularmente acho que todas evoluídas. Então, se você parar para olhar, houve uma evolução na administração, graças a Deus que houve essa evolução, porque tudo evolui, né? Mas não paramos de evoluir, não paramos, com certeza, mas muitas características lá do início estão presentes hoje, ok? Essas são as minhas referências. Eu gosto muito de falar nas referências, que foi com base nisso, nessas informações, nessas leituras, nesses autores, que a gente consegue ampliar os nossos horizontes, e foi com base neles que eu fiz todos esses slides e amparei todas essas minhas discussões e falas, tá bom? Obrigada pela atenção de todos.